Olá, gente, vamos falar de fé. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. O nosso maior desafio em relação à fé é manifestá-la no nosso dia a dia da maneira mais simples, nas nossas atitudes do dia a dia, naquilo que nós até nos iludimos achando que não dependemos de Deus para realizar. Existem atitudes que nós fazemos que são simples, que qualquer pessoa pode fazer, mas que uma vez colocando Deus na frente, essa é uma demonstração de fé. Exemplo, quando Jesus na oração do Pai Nosso, ele ensina, motiva a gente a orar, até pelo pão de cada dia, ele está querendo nos ensinar algo. Ou seja, o pão de cada dia todo mundo sai conquistando. O pão de cada dia as pessoas elas garantem quando recebem o salário do mês. E Jesus fala, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, parece que eu devo depender de Deus para o pão que eu vou comer hoje. Então, assim, é muito simples e parece, meu irmão, minha irmã, que a fé ela é muito mais simples, ou pelo menos praticar a fé tem um início muito mais simples do que o que a gente imagina. Então eu quero colocar algumas coisas aqui que são demonstrações tremendas de fé que o mundo vai ignorar, que o mundo não vai atentar, mas para nós, povo de Deus, faz uma grande diferença e que tem uma grande importância. Orar pelo pão de cada dia, pelo pão diário, já é algo que o mundo olha e diz, não é necessário, para que isso? É uma besteira. Mas pedir para Deus continuar nos concedendo pão diário é nobre e é uma demonstração de fé, uma demonstração de dependência do Senhor. E quando eu peço, Senhor, dá-me o pão de cada dia, eu creio que Deus, que sonda minhas necessidades, que sabe do quanto preciso, não somente do pão diário, do pão físico, Ele também providencia o pão espiritual. Será que quando o Senhor nos motiva a pedir o pão de cada dia, Ele não está nos ensinando a buscar de maneira indireta o pão vivo, que é o próprio Senhor Jesus? Será que quando eu peço, Deus, dá-me o pão de cada dia, será que Deus, sondando a necessidade do meu físico e a necessidade do meu espírito, não vai me conceder tanto o pão físico quanto o pão espiritual? Existem mais segredos por trás de uma oração dessa do que o que a gente possa imaginar. Uma outra questão, perdoar. Você liberar perdão é uma demonstração de grande fé. Porque, logicamente falando, a gente não tem incentivo nenhum do mundo para perdoar, porque perdoar é você decidir ficar com prejuízo, é perda. Quando você decide perdoar alguém, significa que você liberou aquela pessoa sem ela te ressarcir, sem ela te retribuir, sem ela te pagar nada. Perdoar a ofensa de alguém significa você liberar, tornar aquela pessoa inculpável da ofensa que ela te causou. Se você não tiver uma motivação forte por trás disso, você não vai fazer. E qual é a nossa motivação? Fé. A fé que diz dentro de nós, que testifica dentro de nós, de que Deus vai nos recompensar, Deus vai atentar para a minha atitude de fé, a minha atitude de perdoar, né? E isso é tão forte que o próprio Jesus fala, se você não perdoar, o Pai não te perdoa. Então, quando eu perdoo alguém com o propósito de receber o perdão do Pai, então a minha fé não está horizontal, a minha fé está vertical. Estou agindo horizontalmente, né, motivado por algo que vem do vertical, que vem de Deus. Então essa é uma tremenda manifestação de fé. Por que eu perdoo? Porque eu tenho fé. Eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé na palavra. Eu tenho fé nas promessas. E mesmo que de repente eu não tenha certeza de que serei
recompensado por Deus, a obediência à palavra por si só já é uma manifestação e demonstração de fé, ok? Então perdoe, demonstre a tua fé no perdão. Tratar bem alguém que te trata mal pela fé, porque Jesus mandou tratar bem, trate bem os amigos e trate bem os inimigos, né? Porque na lei dizia assim, ó, ame o teu próximo e aborreça o teu inimigo. Jesus fala assim, ó, ama o teu próximo e ame o seu inimigo. Ore pelo seu inimigo, para que você seja filho do Pai que está nos céus. O Pai que nos amou mesmo nós sendo inimigos dele. Então quando eu trato bem alguém, porque Jesus me mandou fazê-lo, eu estou demonstrando a minha fé. Não é? Mas tem gente que não, que quer demonstrar fé em coisas miraculosas e ignoram, rejeitam, são indiferentes com essas partes simples do cristianismo, da vida cristã. Tirar um tempo diariamente para orar, se reservar num lugar onde você vai falar com Deus, vai falar com alguém que você não está vendo, vai falar com Deus que o mundo inteiro diz que não existe. E você vai lá derramar o seu coração, colocar suas necessidades, você vai nutrir seus sonhos, vai dizer o que você deseja, vai fazer petições, vai agradecê-lo, vai levantar as mãos e vai louvar, adorar. O que é isso senão uma gigantesca manifestação de fé, demonstração de fé? Só tira um tempo diariamente para conversar com Deus quem tem fé. Então, quando você vê alguém que só pega na Bíblia para ir no ambiente religioso e não tem diariamente uma vida, um contato com Deus, então está faltando fé, porque a fé é quem nos faz sair do comodismo e avançar para algo mais profundo em Deus, na oração. Então, orar é demonstração de fé. Jejuar, por exemplo, abrir mão de alimentos que o seu corpo precisa, que o seu organismo precisa, necessita, e você mortifica isso, você nega isso a fim de mortificar sua natureza e então espiritualmente se aproximar mais de Deus. O que é isso, senão uma demonstração de fé? Jesus diz que tem casta de demônios que só se expulsa com oração e jejum. Quando os discípulos perguntaram, Senhor, por que nós não expulsamos esse demônio? Jesus fala, por causa da pequena fé de vocês. Tem casta de demônios que só se expulsa com jejum e oração. O que Jesus está tentando nos ensinar? Ele está tentando ensinar o seguinte, que à medida que eu tenho uma vida de oração e de jejum, uma vida de prática de fé, quando eu for expulsar aquele nível de espírito maligno, a minha fé vai estar no nível suficiente para expulsá-lo. Então não é que é a oração e o jejum em si que vai expulsar, é a vida de oração e jejum que vai te levar a um nível de fé e te levará a expulsar certas castas de demônios. Então, orar e jejuar é demonstração de fé. Ler a Bíblia, quando você já leu toda ela, eu já li toda a Bíblia, por que eu vou ler de novo? Por crer que à medida que eu leio, a minha fé cresce, a minha fé é edificada. Porque você poderia já colocar a Bíblia do lado e dizer, não, eu já li a Bíblia toda, eu já conheço o que eu preciso conhecer. Que dizer da gente que lê o mesmo texto a vida toda, sempre, e sempre quando lê tem uma edificação, tem um ensinamento diferente, tem algo diferente acontecendo e sendo ministrado no coração. Então lê a Bíblia com o olhar de quem está buscando algo a mais do que o que já conhece intelectualmente, é uma demonstração de fé. Existem vários textos bíblicos que eu decorei, eu poderia falar aqui vários decorados, mas eu vou para aquele texto que eu já decorei, já citei decorado várias vezes, vou lá, leio atentamente, meditando, e sempre que faço isso, Deus fala comigo. Então ler a Bíblia nessa ótica de quem quer algo a mais do que o que já conhece intelectualmente é uma demonstração de fé. Existe também uma demonstração de fé que poucas pessoas fazem, até mesmo porque poucas pessoas têm, que é o dom de línguas. Quando você recebe o dom de línguas, você não recebe simplesmente para ter aquela experiência singular e nunca mais falar.
A Bíblia deixa claro que o dom de língua é para ser praticado diariamente. Inclusive, o apóstolo Paulo vai dizer que falava em línguas mais do que todo mundo. E ele incentiva que a gente deve falar mais em línguas sozinho no dia a dia do que em público, né? Às vezes a gente está no fogo e aí a gente fala em língua porque o negócio é gostoso mesmo, é tremendo. Mas o ambiente onde mais devemos praticar o dom de línguas é no nosso a sós com Deus. Aí eu te digo, me diga se não é uma tremenda demonstração de fé você ficar minutos após minutos falando em língua, Roma xarabacanta labaxeribe canto loboxai, requimboa calamaceribe canto lobo chorobo canto lobo xeribe canta labai, requintroblacai xeribe canta labaxarabacanta labaxei, e você fica ali o tempo todo falando, olha, eu já estou sentindo algo diferente aqui só em falar um pouquinho, e você fica ali falando, você não sabe o que está falando, a não ser que Deus venha e traz a interpretação, você não sabe o que está falando. Mas minutos depois que você fala em línguas, você sente que se agiganta na fé, algo dentro de você é edificado. Inclusive o significado da palavra falar é edificar. Quando Paulo diz que falar em línguas edifica-se a si mesmo, dá a entender como se fosse baterias sendo recarregadas. Quando o seu aparelho de celular acaba a bateria, você põe na tomada e recarrega ela fica novinha de novo, fica forte, firme para continuar cumprindo o propósito. Então, quando eu falo em língua, é como se eu estivesse recarregando as baterias. E então, quando isso acontece, eu me sinto forte. Isso é edificar-se a si mesmo. Mas às vezes a gente vai falar em língua, a gente não está sentindo força, a gente está desmotivado. A gente vai falando, vai insistindo falando. Às vezes a mente dá uma volta por aí, a gente se pega pensando em outras coisas enquanto fala, porque não é com a mente, é com o espírito que estamos falando. E daqui a pouco você sente que os céus começam a se abrir, né? Aparece uma tomada ligada à energia e você passa a sentir algo mais forte. No avivamento que aconteceu na Rua Azusa, diz a história, em 1906, que os cristãos passavam horas e horas, 4, 5, 6, 7, 10 horas, ali de joelhos, né? Falando em línguas, e fazendo movimentos no corpo sem parar e falando em língua. A atmosfera foi tão energizada que as pessoas, ao chegarem no local, tinha gente que a 4 quarteirões caíam debaixo do poder de Deus. Tal era a glória que estava sendo gerada naquele lugar. A atmosfera celestial entrou naquele lugar, pegou aquele ambiente, porque o povo estava ali, se edificando. A luz acendeu, a energia aumentou, o poder do Espírito Santo. Então, eu quero motivar você a crer e buscar. É o dom de língua se você não tem. E se você tem, praticar, porque isso vai fazer diferença na sua vida. Então existem atitudes que nós tomamos no nosso dia a dia, na nossa vida diária, que vão dizer se temos fé ou não, que vão dizer até que ponto nós estamos edificados na fé ou somos incrédulos. Aconteceu alguma coisa antes de você ir resolver em alguma fonte, seja relação financeira ou saúde, antes de ir no médico, antes de ir no banco, antes de fazer qualquer coisa, você tirar um tempo orando, trazendo Deus para aquela situação, é demonstração de fé. E essa deve ser a vida normal de todo cristão. Não seria por isso que Paulo disse que o justo viverá da fé? Na verdade, Paulo não disse isso. Paulo reafirma o que está escrito no Velho Testamento. Mas o justo viverá da fé. O que é o justo viverá da fé? O que é o justo viver da fé? É ele, no seu dia a dia, ter atitudes simples que demonstram a fé que ele tem. Vamos viver pela fé, povo de Deus. Vamos viver pela fé, meus amados. Vamos viver pela fé. Pela fé. Antes da gente agir tentando fazer coisas que a gente acha que é certo, vamos buscar Deus, porque está escrito na Bíblia, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, buscar o reino de Deus, trazer Deus para a cena, trazer Deus para a direção, é a maneira mais eficaz da gente demonstrar a fé que a gente tem no Senhor Jesus. Deus te abençoe com essa palavra e aumente a sua fé.